Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Edson Muniz Júnior. Dr. Edson, seja muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida. Um brinde à vida, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje, viu? A alegria é toda minha, Dr. Edson. Dr. Edson é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Ceará. E óbvio que nós vamos falar sobre geriatria, sobre velhice. Eu gostaria de começar, doutor Edson, muita gente tem dúvida. Geriatra é médico de velho? O que é que o geriatra faz? Como é essa formação? Explique aqui para o nosso telespectador. Que até tem medo de geriatra, médico de velho, ou não. Tem um certo preconceito, né? Preconceito. Mas não Vamos deveria... desmistificar. Vamos desmistificar. Porque, na verdade, o geriatra ele é um clínico, né? É um clínico da pessoa idosa. Mas você não precisa ser obrigatoriamente idoso para poder ir ao geriatra. Então, a geriatria é uma especialidade da medicina. Então, só quem pode ser geriatra é médico. A gerontologia é aquela área, né, da ciência humana que estuda o processo de envelhecimento. O gerontólogo, ou especialista em gerontologia, ele pode ser qualquer pessoa que tenha nível superior. Então, pode ser um advogado, uma pessoa formada em turismo, um arquiteto, um professor, um nutricionista, um administrador. Cada um vai trazer a sua formação, digamos, acadêmica para o olhar do idoso. Né? E ali, naquele processo, ele vai desenvolver estudos ou mecanismos, né, que melhorem a vida do idoso sob o ponto de vista da gerontologia. Tá, voltando aqui para a geriatria, para não confundir. Então, eu faço o curso o senhor fez medicina. Tem que ser formado em medicina. Aí se especializou em geriatria, é isso? Tem aí faz duas uma formas. residência? Tem a residência em geriatria, né? Sim. E tem a prova de título da Associação Médica Brasileira /SBGG Nacional. Então, você se submete a essa prova e, se você conseguir êxito, então você realmente está gabaritado a ser titulado, ter RQE, que é aquele registro, né, profissional de geriatra. De geriatra. E hoje existem ainda poucos geriatras, Muito né? poucos, cerca... Doutor Edson, 18 mil, que não me falha a memória, no Brasil, para uma população que está envelhecendo a passos largos, né? Nosso país, o mundo todo está envelhecendo assim de forma galopante, né? E o boom mesmo nós vamos ter em 2050, né? Nós vamos ter um envelhecimento populacional assim de forma bem alarmante, acelerada, né? Principalmente nos países subdesenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, né? Porque os países mais ricos, os países da Europa e Estados Unidos, eles já tiveram esse envelhecimento, né? E agora atingiram como se fosse um platô, né? O envelhecimento ele vem se fazendo de forma mais gradual. Nós não, nós ainda estamos nesse processo acelerado, né? Então, mais ou menos 2050, que são as projeções demográficas que nós temos, né? De muitos idosos, tanto no Brasil como no mundo todo, né? Cerca mais ou menos de 1 bilhão e 600 milhões de idosos no mundo todo é a projeção para 2050. Daqui 25 anos, né? Estamos aqui. Nós né? estaremos nessa lista, bem próximo. doutor Edson. Estaremos sim. Estaremos vivendo exatamente esse momento. Mas para nós vivermos... eu li recentemente, segundo o IBGE, daqui 25 anos seremos 30% de idosos. Vai ter um aumento de 100%. Hoje somos 15%.
alguma coisa, né? Quase 10% da nossa população é de idosos. Então, Tem você mais de calcula, 60. se nós temos 212 milhões, segundo o censo do IBGE, então nós temos mais ou menos isso aí, 15, 20 milhões de idosos. Mas em 2050, aquela pirâmide que a gente estudou Inverteu. no colégio, né, que a base era tudo de jovens, né, formada ali de pessoas de 0 a 15 anos, aquela base ali ela já se estreitou e em cima, que era o cume, né, ela se alargou. Então nós vamos ter uma inversão dessa pirâmide etária. Bom, e diante disso vai ser necessário muitos geriatras, gerontólogos para acompanhar esse envelhecimento, né? Porque não que a velhice, doutor Edson, eu gostaria até que o senhor desmistificasse, seja sinônimo de decrepitude, de doenças. Velho não é sinônimo disso, a gente Nós pode temos reverter, até né? na geriatria, assim, Sim. os termos para conceituar, né? O que é, por exemplo, a senilidade, né? E o que é a senescência. Então, a senilidade é aquele envelhecimento que traz prejuízos e incapacidades para a pessoa. Né? A senilidade. Então, senilidade. Senilidade. Uma coisa senil. Então, Sim. é um envelhecimento que, vamos dizer assim, não é tão bom. Né? Sim. A senescência é um processo natural e normal de envelhecer, porque todos os seres vivos envelhecem. As plantas, não tem reversão, os animais não, né? e os seres humanos. Sim, então faz parte do ciclo da vida. Mas é possível envelhecer bem? É possível envelhecer bem, que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido ou envelhecimento ativo. Né? Que é aquele que você vai tentar envelhecer com o mínimo possível de incapacidades e de injúrias. Tá. Né? E o que eu preciso, além de consultar um geriatra? Você precisa se preparar desde a adolescência. Porque a gente entrega à velhice aquele corpo que a gente teve durante todo o processo. A velhice é reflexo do que eu vivi na minha adolescência, na minha infância, na juventude, na vida adulta. Né? Então, se você tem uma alimentação regrada, né? Não é deixar de comer as coisas boas, mas de usar o bom senso, praticar atividades físicas, né? Se cuidar, se tiver algum processo de doença, hipertensão, diabetes, cuidar direitinho daquelas doenças, daquelas patologias, que você vai conseguir superar e chegar, né, à fase da velhice com qualidade de vida, com poucas perdas, né, com poucas incapacidades, com poucas inabilidades, de uma forma quase que natural. Mas, doutor Edson, quem não fez isso durante a vida, não se preparou? Eu lembro bem do Abílio Diniz, que viveu mais de 80 anos de forma ativa, Sim. saudável. Ele disse que começou a se preparar para a velhice com 28 anos. Então, os jovens de hoje, eu sou jovem, eu posso comer tudo. Aí chega... É possível ter essa consciência com 50, com 40, para ter uma velhice com menos problemas? Todo momento é o momento certo para você começar a fazer alguma coisa. Deixar de fumar, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde, ela elegeu essa década, agora que nós estamos, como a década do envelhecimento saudável, exatamente para chamar a atenção da população, de todo mundo, né, sobre a necessidade de você praticar aqueles fatores, aquele estilo de vida saudável. Sim, né? Que são mutáveis, né, doutor Edson? Existem, por exemplo, vamos falar aqui um pouco da doença do momento, uma doença que preocupa a toda a ciência, a gerontologia, a geriatria, que são as demências, né? Então, por exemplo, a doença de Alzheimer. Existem fatores que são fatores que você não pode modificar, por exemplo, a sua genética, a sua idade, que são fatores de risco, o sexo, seria mais o sexo feminino, então a gente tem mais mulheres do que homens tendo doença de Alzheimer, infelizmente, né? Então esses fatores você infelizmente não vai poder modificar, mas nós temos os fatores modificáveis da doença. Sim. E se você trabalhar e conseguir
superar ou modificar, né? Ou ter esses estilos dentro da sua vida, você pode envelhecer com muita qualidade, prevenir muitas doenças, inclusive a doença de Alzheimer. Quais são esses fatores? Os sintomas, né, doutor? Exato, porque trata-se de uma doença neurodegenerativa, progressiva, infelizmente, e que até hoje, até o momento, não existe cura. Existe um tratamento paliativo, né, para dar melhoria na qualidade de vida desses pacientes, da família, e diminuir os sintomas. Sim. Mas a gente fala já um pouquinho, pode até falar mais um pouquinho da doença. No próximo bloco, eu quero frisar bem nas demências. Pronto, e eu queria falar, porque é muito importante a gente não falar só da doença, Sim. só dos sintomas, mas falar do que a gente pode fazer para prevenir a doença. Sim. Eu acho que isso aí é que é Todos importante. querem saber, doutor Edson, o que eu tenho que fazer para prevenir, principalmente, as demências que são tão comuns nessa fase. Pronto, eu lhe falei dos fatores que são modificados. Sim, então, vamos lá. A Organização Mundial de Saúde também coloca, assim como parâmetros, né, 12 fatores de risco para a doença de Alzheimer. Né? Então, a primeira, baixa escolaridade. Então, você pode reverter? Pode. Mas eu não estudei quando era mais jovem. Por quê? Porque a escolaridade e o grau de instrução é importante. Porque você vai formar durante toda a sua vida o que a gente chama de reserva cognitiva. Então, a reserva cognitiva é exatamente aquelas conexões neuronais, né, do aprendizado. Então, quanto mais aprendizado, mais conexões cerebrais você tem. Antes do senhor falar na próxima, doutor Edson, mais pessoas cultas, eu vou dar um exemplo aqui, o presidente Ronald Reagan, um homem que estudou a vida inteira, teve Alzheimer. Aí a pessoa diz, isso aí não é muito 100% válido, mas você funciona. Não quer dizer que a pessoa não vá ter a doença. Sim. Por quê? Porque existem os outros fatores que trabalham, digamos, para que isso aconteça. Né? Sim. Mas você pode postergar o início do aparecimento dos sintomas e o início das suas incapacidades. Então, educação. Então, você pode, ao invés de, por exemplo, digamos, você ia ter demência aos 65 anos, você vai ter com 80, 75, 80. Então, você posterga, porque você tem uma reserva que lhe permite você ter mais anos de vida com qualidade. Perfeito. Então, educação, qual seria a outra forma seria de o trauma craniano, aqueles traumas cranianos de grande intensidade, né? Então, tem estudos mostrando que aqueles traumas na cabeça em que a pessoa perde até a consciência, né? Então, se perde um trauma, digamos, de importância, né? Então, esses traumas podem causar lesões que futuramente podem vir a desenvolver a doença. Então, o segundo seria esse trauma. O outro seria hipertensão arterial. Pressão alta. Pressão alta. Então, tratar e controlar o máximo possível os seus níveis pressóricos. Porque é deixando, possível, né? Sim, hoje nós temos vasta, né, quantidade, gama de medicamentos muito bons que tratam plenamente a pressão alta. Certo. O outro seria diabetes. Também tratar o diabetes também, né? Por quê? Porque o diabetes ele gera um processo de inflamação crônica, todo o organismo, né? Inclusive nas células nervosas, nas bainhas, né? dos neurônios, né? E esse processo inflamatório crônico ele traz repercussão negativa, né? Ao longo dos anos, né? Sim. O outro seria obesidade. Controlar o peso. Controlar o peso, né? Aí isso aí já controla como? Dieta e exercícios físicos, né? Então, cada hipertensão, medicamento, diabetes, medicamento, dieta, atividades físicas. Outro fator de risco seria o uso excessivo de bebida alcoólica. Então, tem vários, todo mundo sabe, quer dizer que álcool, vinho é muito bom. Com prudência, né? Dentro de uma determinada quantidade por dia. Sim. De vinho, como qualquer outra bebida alcoólica. Né? Vamos botar aí por semana. Mas existe um estudo que eles calculam a quantidade de cada bebida alcoólica, do uísque, do vinho, da cerveja, né? Para o homem e para a mulher, porque a diferença
a quantidade para o homem e para a mulher também é diferente para cada gênero, né? Tá. Então, obesidade, uso do álcool, que eu já falei, tabagismo. Tabagismo. Então, abolir o tabagismo. Da mesma forma, por quê? Porque as substâncias presentes no cigarro, né, ou no tabaco, é inalada e vai para todas as células do nosso organismo, inclusive para as células cerebrais, que são os neurônios. Certo, Né? certo. Outra coisa que entrou agora, foi recente, é a poluição ambiental. Sério? Né? Então, poluição. Por quê? Alguns países têm uma carga ambiental de poluentes muito alta. Os né? chineses, então, estão ferrados. Exatamente. Então, essas substâncias, da mesma forma do tabaco, também Uhum. são inaladas, né? Uhum. E chegam ao cérebro e se depositam. Então, Olha. inclusive, substâncias, metais pesados que a gente inala. Né? Metais pesados que ficam lá no cérebro. Outra coisa seria evitar o isolamento social. Ou seja, estimular o máximo possível a socialização. Então, você ter o idoso, né? Todas as pessoas, mas nós estamos falando aqui da pessoa idosa. Ter essa rede network, quer dizer, ele ter esse convívio, não só com o idoso, mas inclusive também com jovens. É muito salutar a racionalidade. Que chama, né? Exatamente. A gente ensina eles e aprende com eles. A gente aprende muito, eu aprendo muito com os meus filhos, né? Porque eles têm um time assim, muito diferente do nosso, principalmente em termos de mídias, né? de equipamentos. Né? São bons assessores nessa área, né, doutor Edson? Apesar de, às vezes, nos criticar, né? Como é que você tem essa idade? Não sabe papai isso. É formado e não sabe. Acontece muito. Vocês nasceram nessa época, nós não, né, doutor Edson? É por aí. Então, assim, essa socialização, essa interação dos grupos sociais e das faixas etárias é muito salutar. Pronto, perfeito. Então, no próximo bloco, vamos continuar falando de como amenizar, como evitar adoecer durante esse período da maturidade da velhice. Viver Mais volta já. Seu café esfriou, hein, doutor? Vamos tomar. Vamos ter mais ali. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com o geriatra, o Dr. Edson Muniz Júnior. Dr. Edson, nós já falamos, né, sobre como evitar ou retardar a questão da demência. O senhor tem uma clínica onde desenvolve um projeto, o senhor falou por último na socialização, né? Muito idoso, chega a certa fase da vida, não vou mais fazer nada, se acomoda. Como é que funciona essa interação, a ginástica cerebral? Vamos aí animar essa geração dos cabelos brancos, né? É isso. Porque de velho eles não gostam de ser chamados, não, né? Não. É abusivo, né? Tem a forma carinhosa de você tratar, mas o que a gente vê hoje em dia é o bullying contra os idosos, né? Para usar um termo bem jovial, bem atualizado, né? Que é o idadismo ou ageísmo, né? Que é um termo americanizado, né? E exatamente aquele preconceito, né? Contra a pessoa idosa. Em todos os campos da sociedade, né? Então a gente vê muito isso.
Sim, Aí então esse projeto o que o senhor projeto, por desenvolveu, quê? como Porque é importante, como é que é o é nome? Revitale. Revitale. Interessante. Então lá na clínica a gente já tem esse programa há mais de 13 anos, né? Nossa. E é um projeto, né, que visa não somente a estimulação cognitiva, né, das pessoas, mas também a socialização do idoso. Então são atividades que são feitas durante a semana. Nós temos grupos, né, esses grupos eles são De que idade? triados. Mais de 60? Pode ser até antes, né? Porque pode ser existem antes, os né? grupos de prevenção e os grupos já terapêuticos, digamos assim, para Pessoas que já têm já que uma estão certa com demência. com uma certa demência. Seja uma demência leve, seja uma pré-demência, que é o Uhum. CCL, que a gente chama, que é o comprometimento cognitivo leve, né? São aqueles primeiros indícios de que a memória... Quais são, assim, doutor Edson? Por exemplo, eu fico na dúvida se desliguei o ventilador ou não. Isso é uma pré-demência? Ian, não é fácil você Diagnosticar saber preciso, né? o momento preciso, né? Sim. Então, por isso que cabe sempre uma observação da própria pessoa no início, né? Porque depois ela não vai mais ter essa noção, mas também dos familiares, dos cuidadores, daquelas pessoas que convivem, né? Porque muitas vezes o diagnóstico ele é suspeitado pelo familiar, pelo cuidador. A gente então, que esquece acha que é normal. Que é normal. Né? E às vezes a própria família também acha isso. Não, é da idade. Existe o mito, né, de que é normal para o idoso ele esquecer. E não é. Não é. Esquecimento não é uma condição própria do envelhecimento. Porque se assim o fosse, todos os idosos teriam problema de esquecimento. Sim. Né? Então, mas assim, o que nós vemos com o envelhecimento são algumas alterações, por exemplo, da lentificação do pensamento, da memória, algumas falhas, esquecimentos que podem ser considerados normais. E às vezes não é nem memória, às vezes é só atenção. Porque nós temos os distúrbios de memória e os distúrbios de atenção. Então, que às vezes as pessoas leigos confundem. Sim. O mais comum, cadê meus óculos? Deixei minha chave, cadê minha chave do meu carro? Cadê? Apaguei tá vendo? Olha como eu estou com minha memória ruim, olha como eu estou esquecendo. Isso não é déficit de atenção. Nem sempre é memória. Tá. Às vezes pode ser atenção. Por quê? Porque na vida corrida que nós temos, muita cobrança, nas pessoas e também nas pessoas idosas, porque hoje os idosos eles se aposentam, né, e se envelhecem, mas ainda continuam com atividades ou do trabalho ou da sua casa, ou com seus netos, com a sua família, né? E também e há essa sobrecarga de informações, sobrecarga de coisas da rotina que ele tem que fazer, e ele acaba dividindo essa atenção, que a gente chama de atenção dividida. Então ele está aqui, foi pegar às vezes o neto no colégio, porque o filho pediu. Não, mas assim, teve que. Aí depois vai no supermercado, porque tem que comprar alguma coisa para casa, depois vai ter que ir no banco, resolver alguma coisa, depois vai ter que ir numa consulta médica. Aí chega em casa, deixa uma chave, deixa um óculos. Eu já tive paciente que me relatou que os óculos na cabeça e procurando meus óculos, até que a pessoa, mas está aí na sua cabeça seus óculos. Ah, está aqui, quer dizer. Então isso às vezes não é problema de memória. Mas sempre é bom ter, né, os sintomas iniciais, exatamente isso. Saber até que ponto um esquecimento ele é importante, porque nós temos os esquecimentos importantes e os esquecimentos que não são importantes. Tá. Então, esquecimentos importantes são aqueles que modificam a sua atividade laboral, mexe, né, com as suas atividades laborais do seu dia a dia, você não consegue mais realizar, e mexe com a questão sociofamiliar. E que lhe pode trazer até perigo. Por exemplo, deixar fogão com a boca acesa. Isso de forma reiterada. Uma vez, duas vezes. Porque uma vez você deixei o leite ferver e tal. Ali também aquela história do sobrefluxo de atividades, né? Mas de forma recorrente, deixar fogão, deixar a porta de geladeira aberta e ir embora, deixar torneiras abertas, começar a deixar de pagar contas
pega as contas, os boletos, bota tudo dentro de uma pasta, de uma gaveta, e aquilo ali vai se acumulando, até o ponto da companhia de energia ou de água e cortar a sua energia. Mas não pagou, você não, esqueci. Né? Então acontece um mês, acontece 2 meses, não consegue Aí mais. É um sinal, né? Já é um primeiro sinal importante, né? Dentro da sua atividade profissional, você já não consegue realizar as suas atividades a contento. Aí já nos casos mais severos, né, avançados, digamos assim, com desorientação, sair de casa, e se perder na rua, né, começar a esquecer o nome de pessoas importantes. Não é o nome daquele colega, que isso aí também é outra coisa. Eu me encontrei com um colega lá no shopping, e eu não sabia o nome da pessoa. Fiquei, não soube o nome. Mas você tinha visto aquela pessoa há 10, 20 anos atrás. Eu me muito disso, pois doutor é. Edson, porque Isso aí é super normal acontecer com você, comigo e com todo mundo. Agora eu esqueci o nome da minha irmã, o nome do Irã, do seu Carlos, neto, do Nestor, exatamente, que eu convivo. do seu vizinho que você já convive há 50 anos. Né? Aí isso aí, olha aí, por isso que eu disse, tem as falhas que são preocupantes e as que não sabem. Então, tudo isso, o profissional ele vai saber avaliar, né, esse sintoma e fazer uma investigação diagnóstica para isso aí. É um trabalho bem amplo. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, o contato, já temos que terminar aqui, para quem quiser conhecer mais o programa Revitalize. Revitale. Muito bem, funciona lá na Clínica Saúde e Vida. Eu posso deixar o telefone? Deixe da tudo, clínica. Claro. Vamos ajudar o pessoal aí a ativar essa memória, doutor Pronto. 85, é o DDD, 999 48 6697. Estará apontado aqui. O senhor está nas redes sociais, doutor Edson, também? Como é que está lá? Dr. Edson Muniz Júnior, JR, né? Sim. Eu tenho dois perfis. E tem munizjúnior.edson. Pronto. Que então... esse é meu pessoal. Mas também aqui e acolá eu mostro as coisas que acontecem no Revitale, né? Os nossos passeios que a gente faz com os nossos idosos, né? Perfeito. O senhor está nas redes sociais, nós também estamos nas redes sociais, nós temos um canal no YouTube, doutor Edson, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou aqui o programa, você quer ver de novo, compartilhar, é só seguir a gente no nosso canal e também seguir o meu perfil no Instagram, Ian Gomes Jornalista. Doutor Edson, foi uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Volta, só para você chamar que a gente vem para... Vamos aí Eu acho que ficou muita coisa ainda para a gente falar, viu? Muita. Fica combinado aqui um próximo encontro. Se Deus quiser. Muito obrigada. Eu agradeço. Saúde. Saúde a todos. Com memória sempre. Memória e qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Viver Mais de hoje estou por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira.